Cidade Entrevista. Além de prevenir doenças graves, a imunização contribui para reduzir a disseminação de agentes infecciosos na comunidade, o que protege aqueles que não podem ser vacinados por motivos de saúde. Só que a baixa procura por vacinas tem chamado a atenção. Para a gente falar aqui sobre a importância de manter a caderneta de vacinação em dia, recebemos o infectologista Adalberto de Lima. Doutor Adalberto, muito obrigado pela presença. A gente estava conversando aqui, falando um pouco sobre essa queda de procura, né, pelas vacinas e a importância das vacinas. O senhor estava conversando aqui comigo sobre as muitas doenças que existiam no passado não tão distante e que foram erradicadas graças à vacinação, né? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Manhã Cidade. Nós vimos isso no passado dos tempos. Nós temos doenças que desapareceram, né, foram erradicadas com a vacinação. E tem algumas que tinham um índice muito bom de vacinação e elas praticamente sumiram. Com essa pandemia que nós tivemos, o medo da vacina, a população deixou muito de se vacinar, os índices caíram em uma proporção importante, então algumas doenças estão voltando. O sarampo agora é o novo foco da vez, então está chamando muita atenção, porque com a baixa da vacinação começam a surgir os novos casos. E isso se alastra numa proporção muito importante. Isso vai trazer as consequências de uma doença que estava praticamente dominada, quase que erradicada, ela volta ao nosso meio com uma certa importância e que vai atingir, infelizmente, vai ceifar a vida de muitas crianças. Eu até conversava aqui com o doutor Adalberto sobre a ausência dos dados do dia D de vacinação, né? A gente tem todo um mês voltado para a atualização da caderneta de vacinação, sobretudo para as crianças, e tivemos o dia D no sábado. Eu, inclusive, levei meu filho para se vacinar. E a gente não tem nenhum dado concreto de como foi esse dia D, quantas pessoas, né, quantas crianças foram imunizadas. Eu já procurei aqui no site do Ministério da Saúde e não tem nada a respeito. Não sei, não cabe aqui especular, porque talvez os dados estejam em processo de entabulação, né? Mas a gente não sabe como foi, se teve uma boa procura, se não teve, se cumpriu o objetivo, né, doutor? Sim, isso é uma falha de comunicação grave, né? Se o Ministério faz a convocação, o Ministério chama a população para tomar essa vacina, para fazer a imunização do dia D, convoca toda a população, coloca os profissionais à disponibilidade, então ele precisa fazer isso, precisa. Só que agora também ele precisa divulgar esses dados, ou com um sucesso estrondoso, ou com uma vacinação, numeração pífia, mas ele precisa divulgar. Ele precisa dizer, olha, vacinamos tantas pessoas, não foi atingido o objetivo, ou passou do objetivo, então é preciso dizer para a população voltar a ter aquela confiança que nós tínhamos há 5 anos atrás, que o povo era muito confiante. Eu sou um médico de 35 anos, eu percorri todo esse caminho de vacinação e eu sei que o pessoal tinha confiança. Na época da campanha de vacinação de poliomielite, para quem se lembra do Zé Gotinha, era uma festa. Então nós fazíamos no posto de saúde, tinha pipoca, tinha algodão doce, tinha palhaço, as mães levavam. Era um dia de alegria a vacinação da polio. Aproveitava-se e fazia a vacina das outras. E as mães tinham esse cuidado de fazer as outras vacinas e preencher todo o calendário. E o Brasil hoje é um dos melhores países em vacinação do mundo. Nós fornecemos uma gama de vacinação. Se a gente começar da BCG, que é a primeira que é tomada na maternidade ainda, e essa vacinação que hoje em dia, na infância, vai até a vacinação do HPV, então nós temos uma gama muito grande. Praticamente todas as doenças virais que têm vacinação é fornecida aqui no Brasil. Então a gente precisa readquirir essa confiança, a gente precisa chamar a população, os pais que amam seus filhos, que têm esse cuidado, que quer proteger, faça essa vacinação porque é muito importante. A gente vê isso na redução dos números e de doenças que você não vê mais por aí. Você praticamente não vê mais uma pessoa, você nunca mais viu um jovem com poliomielite. Você só vê idoso, porque naquela época tinha, e nós não temos mais. Então a gente precisa voltar a fazer isso. Confiar e
imunizar as crianças. Doutor, uma boa parte das vacinas disponíveis, elas são tomadas na infância. Por que na infância? Qual é? Vamos explicar um pouco o que é a vacina, como é que ela atua no corpo e por que é na idade ali da infância que a gente toma a maior quantidade de vacinas? Bom, a vacina, que todo mundo sabe, não é uma coisa curativa, é uma coisa preventiva. Você faz a vacinação não é para não adoecer, é para, se você adoecer da forma mais branda possível. E a grande maioria da vacinação faz isso. A criança até pode adoecer, mas ele não apresenta sintoma nenhum. Ele vai ter uma marcação sorológica no sangue dele que ele já teve contato com aquela doença, mas não adoeceu. Então a vacina serve para isso. Por que ela é feita na infância? Porque é na infância onde a gente tem maior número de doenças, dessas doenças virais. Por exemplo, as hepatites podem ser pegas na infância. Tem as doenças, a hepatite do cunho sexual, mas a hepatite A é da infância, o sarampo é da infância, a coqueluche é da infância, a poliomielite é da infância. Então a gente nessa fase que a criança está se formando, que ele está criando os seus anticorpos, que ele precisa dessa vacinação. Ele vai receber, o seu corpo vai receber uma informação que existe um micro-organismo que pode atacar o teu corpo. E o teu corpo, com essa vacinação, porque a vacina não causa a doença, ela só te informa que isso existe. O teu corpo vai se armar, vai se preparar para lá na frente, quando você entrar em contato, o corpo já reconhece e diz, epa, esse camarada aqui, ele está protegido. Eu já tenho armas para me proteger. A vacinação é isso, ele vai te dar armas para você se defender. Então, o importante é fazer nessa primeira infância. Doutor, e por que algumas vacinas você toma uma vez só e já está protegido a vida toda, outras que você tem que tomar por etapas, tem um processo de reforço até na vida adulta? Por que elas são diferentes umas das outras? É porque alguns vírus, eles causam imunidade permanente. Uma vez entrando em contato com ele, BCG é uma delas, que praticamente hoje em dia se faz só um reforço aos 10 anos, né, que é muito raro, e que a pessoa precisa fazer. Você fazendo essa imunização, você vai ter a proteção o resto da vida. Já as outras doenças, você precisa fazer reforço, visto o tétano. Você precisa fazer a vacinação do tétano na infância e você faz os reforços na fase adulta. Então, é preciso fazer para manter a memória viva no seu organismo que aquela doença existe. E quando você entrar em contato, o efeito, se tiver, será mínimo. Então, esse é o objetivo da vacina. Essa coisa dos intervalos, no momento lá em que a vacina está em produção, como que se consegue chegar a um determinado intervalo? Essa vacina, ela fica válida até tantos anos da vida, depois você tem que ganhar um reforço. Como é que se estabelece esse intervalo temporal de validade da vacina? Pronto. Então a gente faz o que a gente chama de pesquisa. A gente pega um grupo de 100, 1.000, 10.000 pessoas. A gente vacina essas pessoas e fica fazendo exames sorológicos. Então, por exemplo, eu pego o paciente número 1, eu faço uma vacina nele hoje, ele vai produzir uma quantidade de anticorpos, e esses anticorpos são medidos. Eu meço esses anticorpos hoje, eu meço esses anticorpos daqui a 60 dias, eu meço esses anticorpos com 6 meses, com 1 ano, e aí a gente tem em 10.000 medições um valor médio que vai me dizer, a partir de tal mês, você tem o pico, quando você recebe a vacina, tem aquele aumento da imunidade, e ela começa a cair com determinado tempo. Se ela cai muito rápido, a gente vacina para reforçar. 30, com 60 dias, com 90 dias, com 2 anos. E se essa não cai de jeito nenhum, você mantém aquele número, aquele índice grande de imunidade, então você não precisa vacinar mais. Então, isso é feito com pesquisa. Agora, essa pesquisa ela é ampla, ela não é feita assim com 5 pacientes, ou na família de seu Zé. Isso é feito com 10, 100, quase 1 milhão de pessoas é que vai dar essa informação para a gente. Uma outra questão também, doutor, acho que é uma dúvida de muita gente. Você está lá no calendário, né, na sua criança, aí você olha lá, você recebeu a vacina no dia X e a agente de saúde, né, a técnica lá de enfermagem, ou a enfermeira mesmo, vai colocar uma data. E aí diz, olha, é naquela data. Inclusive, no sábado eu tenho um filho de 5 anos e uma bebê de 5 meses. E tem uma vacina para tomar nesse mês agora, né? A minha bebê tem uma vacina para tomar nesse mês de outubro. Mas está previsto para o dia 29. E o dia D foi dia 18.
E aí eu fui lá e perguntei isso, olha, é possível tomar no dia 18, já que está tão perto? Não, a gente só pode aplicar no dia 29. A distância é tão pequenininha, isso realmente faz efeito, doutor? Por que tem que ser só naquela data? Faz, porque o brasileiro é muito emergencista. Se a gente colocar você para fazer no dia que você quiser, o que é que vai acontecer? Você vai chegar lá no dia, vai ter muita gente, porque o que era a sua vacina que era para o dia 29, você diz, não, dia 29 eu não vou porque eu não posso. Eu vou no dia 30 porque é depois de um feriado ou tal. Aí o que é que vai acontecer? No dia 30 vai estar aquela fila grande de gente no posto. E quando você for o quinto, sexto, décimo da fila, você vai dizer, não vou esperar não, porque eu tenho que almoçar com uma mãe. Aí você pega, seu filho vai almoçar com a sua mãe, seu filho perdeu a vacina, e você vai perder do dia 29, do dia 30, e você não vai vacinar mais seu filho. A gente espalha durante o mês para que você chegue e seja muito bem atendido. Vacinação é uma coisa rápida. Você chega no posto de saúde, é só o tempo de você se aclimatar, você sentar, acalmar sua criança um pouquinho para que ela não fique muito assustada. A enfermeira pega seu cartão, vai lá, vê, ela vai fazer aquela vacina programada, ela já vai dar uma olhada, ver se tem mais alguma que ela possa agendar ou que ela possa fazer naquele dia e ela vai conversar com você. Saber, olha, teu filho tem a vacina X para fazer hoje, mas tem uma outra que está atrasada, você quer fazer as duas? Se você quiser, aproveite naquele dia e faz as duas, para que você não encontre um movimento muito grande. Você chegue rápido, porque a gente sabe que a criança não, a criança tem tempo, mas o pai e a mãe, ele tem as suas ocupações. O pai trabalha, a mãe tem a casa para cuidar, tem às vezes outros filhos, então ele tem que chegar no posto e ser atendido o mais breve possível. Chega a vacina e vai embora, é assim que tem que ser aqui no Brasil. Tem uma lógica também de gestão de estoque, não? Porque quando você põe uma data ali, você pode ter uma ideia de quanto você vai precisar de doses se a pessoa for ali naquele mesmo posto de saúde, né? Tem isso porque é o seguinte, tem doses de vacina, tem frascos que ele leva assim, tem frasco de vacina que ele traz 10 doses. Então eu marco aqueles 5, 6, 7, 8 crianças para tomar vacina naquele dia. E às vezes sobra uma dose eu dou, porque se chegar uma pessoa que não está naquele dia, ele encaixa naquele dia também. O ruim é quando chega uma pessoa só, porque isso tem custo, viu? Essa vacina ela tem custo. Você abre um frasco desse, abriu o frasco para ser usado em 48 horas, se só tiver uma pessoa, o primeiro toma vacina, as outras doses vão ser descartadas. Mas é preciso vacinar. Então é por isso que a gente pede, mantenha essa vacinação no dia que está marcado, porque evita essa perca, evita esse prejuízo para o Brasil. Outra dúvida, doutor, muita gente fala sobre isso. A criança vai lá tomar a vacina. Uma das vacinas é a gotinha tradicional. Aí você tem outras que são injetáveis. Umas a criança toma e tem aquele incômodo da furadinha, mas depois passa e está tudo bem. Já tem outras que reclamam, que fica doendo a região do braço, que a criança chora um pouco mais, porque parece que é um líquido mais denso, que dói um pouco mais, porque é intramuscular. Explica um pouco pra gente a diferença de composição. Por que umas doem mais do que as outras? Por que umas deixam o braço mais inchado e outras nem parece depois, tem poucos minutos, a criança nem lembra mais que tomou a vacina? Porque vacinas elas são feitas com componentes diferentes. Alguns componentes eles causam um pouco mais de irritabilidade, dá uma reaçãozinha alérgica local. Aquela dorzinha que fica mais vermelho durante 2 dias. Mas uma preocupação que toda mãe me pergunta, diz, doutor, por que é que meu filho tomou essa vacina e teve febre? A reação também. Rapaz, eu estou preocupado. Meu menino tomou uma vacina, no outro dia ele teve uma febre de quase 40 graus, ele ficou molinho, ele teve não sei o que lá. Eu tive que dar um analgésico, um antitérmico. Eu digo, graças a Deus. Graças a Deus. É normal, é esperado. É ótimo, porque é o seguinte, veja só, a vacinação ela é fabricada, não sei aonde, e vem para cá. E essa vacina vem numa temperatura conservada, e ela tem que se manter ali. E essa vacinação vai ser feita no dia por exemplo, no dia D, vai ter que vacinar muita criança. A gente tem muito cuidado com conservação, temperatura. Então, eu já trabalhei no posto de saúde que era eu e uma enfermeira, que hoje é minha esposa, a gente tinha aquela atenção. Falou que faltou energia no bairro, a gente ficava em alerta, porque se passasse de 8 horas, a gente pegava um carro, ia lá, arrumava bateria de gelo, colocava as baterias num caixa de isopor para preservar essas vacinas. Isso final de semana, feriado, nas férias, a gente tinha esse cuidado, porque a gente sabe da importância de preservar. Então a vacina bem preservada, a vacina bem aplicada, teu filho às vezes ele tem a febre. Ótimo, é sinal que o organismo dele recebeu aquele vírus, reconheceu e se preparou. Ou seja, ele teve uma doençazinha na forma mais leve possível, foi só uma gripe.
É só uma febrezinha. Então, teu filho, dessa vez, de certeza, ele está 100% imunizado. Então, é muito bom esse efeito colateral que aparece de vez em quando. Doutor Adalberto de Lima é infectologista, está conversando conosco aqui sobre vacinação. Doutor, eu estava buscando aqui, que a gente já tem os dados passados pelo Ministério da Saúde, pela Organização Pan-Americana de Saúde, o crescimento dos casos de sarampo. O sarampo está voltando pela queda na vacinação, doutor? Está. Infelizmente, nós tivemos, como eu falei no começo, nós tivemos esse ato, essa fase, esse período aí que nós passamos praticamente sem querer vacinar as crianças, com medo, ninguém saía de casa por causa da pandemia. Então agora... O sarampo é o quê? É a catapora? Não. O sarampo, ele é uma doença viral que ele faz o seguinte, ele é praticamente uma gripe mais complicada. É aquela criança que ele tem febre de 40 graus, ele tem aquela irritação nos olhos, os olhos ficam bem avermelhados, ele tem coriza, ele tem aquela prostração, ele deixa de comer e ele passa a ter problemas respiratórios. Essa criança tem uma espécie de uma pneumonite. Isso é o que mata a criança. Então a gente pede que encarecidamente volte a vacinar, porque é uma doença extremamente grave. O corpo fica todo pintado. A criança tem com você um processo alérgico, que ela fica todo rajado de vermelho. E é péssimo, é um quadro abrupto, grave. A criança morre em muito pouco tempo, em questão de 2, 3 dias. A informação que a gente tem da Organização Pan-Americana de Saúde é que as mortes por sarampo aumentaram nos países da América, México, Estados Unidos, Canadá, e o Brasil registrou 24 casos até agosto, 24 casos, 19 deles foram registrados no estado do Tocantins. Então, a gente tem que ter atenção a isso. E tem vacina? Vacinou, está protegido, doutor? Vacinou, está protegido. E é uma doença que é o seguinte, ela é muito contagiosa. Então, se você tem seu filho pequeno, você vai levar seu filho para a escola. Ele teve só um episódio de febre, você não sabe o que é. Se for um caso de sarampo, aquelas crianças todinhas que estão na escola, eles também vão se contaminar. Então, aí é quando o governo tem que fazer bloqueios, que a gente chama. Naquele raio, a gente vai na tua família, todas as crianças da tua família, todas as crianças da escola do teu filho, todas as crianças do bairro onde teu filho transita, eles precisam ser vacinados, que é preciso fazer um bloqueio imediato em todas as crianças na fase vacinal. Doutor, vamos falar aqui sobre outras vacinas, né? Vamos falar, a vacina da Covid, a vacina da dengue, isso aí a gente está falando de público geral, pode ser criança, pode ser adulto, idoso. Qual é a importância de manter essas vacinas regularmente tomadas? Bom, vamos lá. Então, toda a vacinação ela precisa ser feita. Então, o que tiver disponível, eu sempre digo a todo mundo, é uma coisa dolorosa, porque tem uma aplicação, mas ela é necessária. E o benefício dela supera assim, não tem nem como medir a superação das vantagens em relação às desvantagens. Então, a gente recomenda a todo mundo. Dengue porque é uma doença sazonal. Então, você tem todos os anos no período de inverno, período chuvoso, quando começa a época das chuvas, os ovos estão depositados lá, eles vão eclodir. Chegou, esquentou um pouquinho o tempo, melhorou um pouquinho, verão, chuva de verão, calor, mosquito na área. Mosquito na área, dengue de novo. Então a gente pede para vacinar as pessoas neste período, onde está disponível, onde vai começar a sair do inverno para começar o verão, que é quando começa a aparecer essas doenças. Então todas as doenças têm que ser vacinadas. Sarampo do mesmo jeito. A gente chama muita atenção para a época do inverno, a meningite, porque muita criança morre de meningite. E tem vacinação para meningite, está disponível. Então, não tem por que você esperar sua criança na escola entrar em contato com outra criança, adoecer e morrer. Tem a vacina, você faz e protege. É claro que é preciso que todos os pais tenham essa mesma consciência. Doutor, sobre essa questão da vacina da dengue e da gripe. A dengue tem 4 sorotipos, né? Se você pegou dengue de um sorotipo, você está protegido para esse. Mas tem os outros. Então, assim, o fato de você pegar uma vez não significa que você não possa pegar de novo. Você pode. E aí você pode pegar um outro sorotipo e a dengue pode ser ainda mais grave, né? Então a importância da vacinação nesse sentido. Mas só são 4 sorotipos. No caso da gripe, a gripe muda todo ano? Porque a vacina muda todo ano, né? A gripe muda todo ano. Então, o que é feito a vacinação? Ela é feita também através de pesquisa. A gente procura saber quais são os sorotipos da
gripe atual e a gente faz uma vacina baseada naquilo. Então a gente sabe que em tal país do mundo está saindo um sorotipo X. Então a gente consegue pegar uma amostra, porque os países têm esse intercâmbio. A gente manda essa informação. Olha, nós temos aqui no país esse tipo de vírus circulando e ele está se alastrando muito. Então aqui a gente prepara esse mix de vacina. É claro que você, quando vai tomar vacina para a gripe, você não toma um sorotipo só. Você toma de pelo menos 5 sorotipos. É um compensado dos últimos anos. É aquilo que está em vigência no mundo todo. É aquilo que pode chegar para a gente. Ah, então quer dizer que aquela vacina que você está tomando não é só a atual, não. É a atual e aquilo que já estava nos anos anteriores. Que já foi e que você talvez não pegou a gripe, mas você tem que estar imunizado, porque essa gripe ela pode voltar. Esse vírus não é porque ele surgiu em 2023 que ele não possa surgir em 2028. Ele pode surgir. E por isso, quanto mais a gente vacinar, melhor. Principalmente o idoso, porque a vacinação do idoso para a gripe, que a gente chama muita atenção, a importância dela porque é o seguinte: o idoso ele vai estar em casa saudável, ele pega uma gripe, ele tem a coriza, ele tem a febre, ele para de comer. Ele já é uma pessoa de idade que já é imunossuprimido. Essa doença, essa gripe vai ser mais grave um pouquinho. Esta gravidade dessa secreção que ele vai ter no pulmão, essa coriza, essa coisa toda, ele vai infectar com alguma bactéria das vias nasais, alguma bactéria da garganta. Aí esse idoso que estava com a gripe, ele vai ter uma pneumonia. Essa pneumonia vai levá-lo a uma emergência, a um hospital, ele vai ser internado. Se for no tempo hábil, ele sai vivo. Senão, o velho morre de uma pneumonia, mas que começou em consequência de uma gripe que ele pegou. Então, é por isso que a gente chama vacine seus idosos. É uma proteção importante para evitar que ele vá se internar com a pneumonia. Para a gente entender essas diferenças, doutor, de vírus, por que o vírus da dengue tem 4 sorotipos e, no caso, tanto a Covid-19 como a gripe, ela tem essa mutação tão rápida? No intervalo de um ano ela já muda, já tem um outro diferente. Porque são doenças que elas são veiculadas por meios diferentes. A dengue, ela é veiculada por um mosquito que ele praticamente vive numa floresta. Ele vive ali entre os mamíferos daquela floresta. O macaco também tem dengue. Né? Já as outras doenças, a gripe, por exemplo, não. Ela veicula em outros animais. A transição da gripe, ela faz principalmente em aves e suínos. E a quantidade de aves e suínos, então, a quantidade de vírus é muito maior e o que a gente chama, as mutações ocorrem em grande proporção. Quanto maior a replicação, quanto maior o número de pessoas infectadas, maior as mutações. Então é por isso que a gripe, apesar de ser bem mais antiga do que a dengue e se veicular numa quantidade de aves muito maior, a quantidade de mutação também é muito maior. Sobre a gripe, sobre as crianças também, a gente vê nas escolas, né, é muito difícil você ter ali todos os alunos saudáveis, né? Um ou outro vai estar sempre numa escola com muitos alunos, um ou outro vai estar sempre um pouco gripado, né, constipado. Como que os pais devem agir nesse sentido, as escolas? Porque a gente já vê, por exemplo, em supermercados, em bancos, enfim, em estabelecimentos em que tem um movimento muito grande de pessoas, o funcionário está gripado, mas ele tem condição de trabalho, é indicado para ele usar uma máscara. E o pessoal está usando, e é uma forma de você conter ali a disseminação. Com criança, não sei se dá para fazer. O que os pais podem fazer, doutor? É recomendado, a criança está constipada, ela pode ir para a escola, ela não vai ser um vetor de contaminação dos coleguinhas? Como é que faz nesse sentido para tentar conter a disseminação de gripe numa escola, por exemplo? Mas excelente a sua pergunta. Veja só, a criança ela não tem imunidade formada toda. O adulto tem aquela diferença. Você, o adulto, qualquer pessoa, quando vai espirrar, a gente tenta se proteger. Coloca a mão, vira para um lado onde não tem ninguém. A gente faz alguma coisinha ali para tentar se proteger. A criança, você tem criança pequena em casa, você sabe, a criança ela espirra uma na cara da outra, a criança fala muito próxima da outra, a criança não usa máscara, então a criança vai disseminar muito mais. Não tem como fazer. Então, a criança, quando ela está gripada, sintomática, nos primeiros dias, que é quando tem essa virulência maior, quando ele transmite mais, então ele precisa realmente ficar em casa.
a gente recomenda a criança, nesses primeiros dias de febre, de muita coriza, de mal-estar, ele fica em casa 2, 3 dias até ele melhorar. Aquela fase final da gripe, aquela fase mais catarral da gripe lá para frente, que não tem mais febre, aí não tem tanta necessidade. E não pode colocar máscara na criança, porque a criança pode se complicar para respirar. Não, a criança pequena, ela se sufoca, não se coloca máscara de jeito nenhum. Você tenta isolar um pouquinho. É claro que a criança vai brincar. Qualquer criança vai ficar com a máscara, né? A não criança fica, geralmente não fica. É inquieta. Ele puxa, ele tira, ele brinca, a criança precisa se alimentar, a criança bebe mais água do que a gente, a criança come mais em intervalos menores do que a gente, então ele vai tirar a máscara fatalmente. Então, a gente pede, a criança, se ele estiver gripada nos primeiros dias, com febre sintomática, ele fica em casa. Depois disso, deixa ele para a escola. E até porque é interessante que quando uma criança está gripada, ele fica um pouco no meio das outras, que é uma forma de vacinação passiva. A criança vai transmitir esse vírus dele para os outros. Aquela criança que é melhor alimentada em casa, que tem uma vida mais saudável, que tem uma dieta mais saudável, que bebe um pouco mais de água e que a criança descansa mais num ambiente mais confortável, ele vai estar mais protegido, porque a imunidade dele se forma numa qualidade melhor. Bom, e se a mãe e o pai que estiver nos ouvindo agora, o filho ainda não tomou, a filha não tomou ainda alguma das vacinas, ou não tomou a vacina para gripe, é só chegar no posto de saúde, mostrar a caderneta, o profissional vai saber o que é que está faltando e vai aplicar as vacinas. Exatamente. Então, na dúvida, se a mãe tem alguma dúvida, o pai tem alguma dúvida, pega essa criança, vai lá no postinho, procura a enfermeira do setor de PNI, de vacinação, todo posto de saúde tem, senta com ela com a cadernetinha, vem cá, o que é que está faltando aqui? Ah, mas você tem aí 4 vacinas atrasadas. Se o pai não quiser furar o filho 4 vezes, o que é que ele faz? Ele programa. Mas é importante que ele vá, que ele faça. Ele faz 2 vacinas hoje, faz 2 na próxima semana e organiza e atualiza essa vacinação. Quanto mais atualizada, menor a criança sofre. Porque se você perceber, tem vacinação que ela é espalhada durante os 2 primeiros anos, 0 no dia que ele nasce, com 1 mês, com 2 meses, com 4 meses, com 6 meses. Então a gente sai espalhando exatamente para isso, para não acontecer de fazer 6, 8 vacinas na mesma semana. Então dá para fazer essa programação, dá para vacinar essas crianças. É importantíssimo fazer isso, é proteção que a gente vai dar para o nosso filho. Se você cuida, se você dá alimentação, dá carinho, dá tudo, vacine. É uma forma de você fazer uma poupança no sangue do seu filho para a vida toda. Doutor Adalberto de Lima, infectologista, conversou conosco aqui sobre vacinação e a importância de manter a caderneta de vacinação das crianças, principalmente, sempre em dia atualizada. Doutor, muito obrigado pela presença aqui, pelas informações e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a todos vocês da Rádio Cidade. Isso para a gente é uma coisa importantíssima, quando a gente chama a população. Vocês têm um trabalho importantíssimo nessa fase também. Então, o alcance de vocês é muito grande. Eu tenho certeza que esta semana e a semana que vem, muita gente ainda vai procurar posto para vacinar. Mas muito obrigado a vocês. Nós que agradecemos, doutor. Fechamos aqui o Manhã Cidade desta sexta-feira. A Aline Souza já está aqui e ela assume agora a programação da Cidade FM com